Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, Pequeno Tratado de Vida Interior, do francês Frédéric Lenoir. Esse livro foi publicado no Brasil em 2012. Antes de falar mais sobre o livro, quem foi o autor? Quem é Frédéric Lenoir? Bem, ele é um escritor francês, filósofo e sociólogo. A tese de doutorado dele foi sobre a relação entre o budismo e o Ocidente. Ele escreve bastante sobre religião e espiritualidade. Ele tem diversos livros. Já falamos de um livro dele aqui no canal, que é Felicidade, uma viagem filosófica. Além desse livro, ele tem outros. O Poder da Alegria, Sócrates, Jesus e Buda, Três Mestres de Vida. E tem um que está para chegar agora, que eu não li ainda, que chama Deus. Esse não vi ainda, mas está para chegar, estou esperando dos Correios. E tem outro que eu estou lendo também, que é bem interessante, que chama O Milagre Spinoza. Mas vamos falar sobre Pequeno Tratado de Vida Interior, que é um livro sobre autoconhecimento bem interessante. Então esse autor ele ganhou diversos prêmios por causa de livros e ensaios. São livros que trazem reflexões simples e geralmente bem curtas. Esse livro aqui, por exemplo, é dividido em 20 capítulos, mais um epílogo e um adendo muito interessante. Vou falar no finalzinho do vídeo sobre o que é esse adendo. E é um livro de 20 capítulos com 181 páginas. Então são capítulos muito curtos, diretos ao ponto e que trazem reflexões bem legais. Mais um pouquinho sobre o livro. Então eu marquei algumas passagens, como vocês podem ver aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, mas tem algumas passagens marcadas, muitas passagens marcadas, e eu vou falar um pouquinho sobre algumas dessas passagens. Então a primeira que eu marquei já no capítulo 1, eu achei muito interessante quando ele discute algo que está relacionado ao estoicismo, que é um tipo de filosofia que eu tenho lido bastante, tem me interessado muito o estoicismo, que é, na sua vida, você separar aquilo que depende de você daquilo que não depende e se preocupar exclusivamente com aquilo que você pode alterar, com aquilo que você tem poder para mudar. Ignore o resto. Como assim? Ficou abstrato. Um exemplo prático. Você quer caminhar amanhã, e aí no momento da sua caminhada começa a chover. Não adianta ficar reclamando da chuva, nem xingar o tempo, nem falar que o tempo está maluco. Você não tem nenhum poder sobre o tempo. Você vai começar a soprar nuvens? Não. Então você não tem poder nenhum sobre o tempo. O que você pode fazer? Ignore o que você não pode mudar, o que você não tem poder, e veja o que você pode fazer para você poder caminhar ou mudar sua caminhada, né? Por exemplo, já que está chovendo, o que eu posso fazer? Ou eu caminho com guarda-chuva, ou eu deixo para caminhar depois que a chuva acabar, ou eu caminho no outro dia. Então, não gaste nem um segundo da sua vida esquentando a cabeça com coisas que não dependem de você. Separe, tenha um discernimento bem claro. Essa coisa aqui eu posso mudar, essa aqui não. Tudo que você puder mudar e que foi interessante você mudar na sua vida, tente mudar. Agora, o que está fora do seu alcance, não perca tempo com isso. Então, é um dos ensinamentos principais do estoicismo, isso é o fundamento de todo o estoicismo. Falaremos aqui no nosso canal sobre diversos livros de estoicismo, porque é um assunto que tem me interessado cada vez mais, tem me interessado muito. Então, outra coisa que ele faz uma reflexão bem interessante é sobre algo que o incomodava quando ele era adolescente. Então, ele conta que ele media 1,65 e os amigos dele mediam na média 1,80. Então isso deixava ele muito para baixo, ele se achava muito pequenininho. E aí isso tirava um pouco da confiança que ele tinha, por exemplo, para interagir com as garotas. Ele achava que as garotas preferiam homens mais altos e tinha medo de interagir com garotas. Então o que ele fez? Ele focou energia em outras coisas. Como ele mesmo comenta, já que eu não podia mudar, por exemplo, a minha altura, não tem como você fazer isso, ou seja, ele se manteve com os 1,65 dele, ele fez o quê? Ele melhorou em outras coisas que podiam também chamar a atenção de garotas. Por exemplo, começou a refletir muito e, obviamente, sendo mais criativo por causa disso, e a escrever.
Então ele começou a se destacar por outros caminhos, já que pela altura ele não conseguia se destacar. Então, todo tipo de limitação pode fazer com que você desenvolva outras qualidades para compensar aquela limitação. E ele faz uma reflexão bem interessante sobre isso. Outra coisa que ele discute no livro que eu acho bem interessante é a comparação que ele faz entre como eram nossas escolhas há uns 50 anos atrás e como são nossas escolhas hoje em dia. Nós temos muito mais possibilidades de escolha. Por exemplo, há um pouco tempo atrás, uns 50 anos atrás, os filhos geralmente seguiam as profissões dos pais. Então você, sendo filho, já sabia mais ou menos com o que você ia trabalhar a vida toda, seguindo profissões dos seus pais. Hoje em dia tem um leque imenso de profissões. Então você não tem que seguir mais as profissões dos seus pais. Aí você tem que pensar, eu vou ser professor, médico, dentista, astronauta, com o que eu vou trabalhar? O que é melhor? Essa profissão X tem um salário tal, mas tem férias tal. A profissão Y tem outro salário e férias tal. Tem profissões que eu vou trabalhar mais, tem profissões que eu vou trabalhar menos. Então eu tenho um leque enorme de possibilidades. E muitas vezes eu nem sei como são essas profissões na prática. Então essa quantidade enorme de possibilidades, apesar de ser bom por um lado, porque eu não tenho aquela coisa definida do que eu vou ter que seguir, é ruim porque muitas escolhas trazem angústia. Relacionamento é a mesma coisa. Tempos atrás as pessoas tendiam a se casar e já arrumavam o casamento desde jovem. Hoje em dia você tem várias possibilidades. Primeiro, você pode tranquilamente não se casar. Você pode entrar em aplicativos de relacionamento e ficar com uma pessoa por semana. E aí, o que você vai fazer isso? O que você vai escolher? Quando você escolhe se casar, você eliminou a possibilidade dos aplicativos, das infinitas escolhas, pelo menos escolhas aparentes. Então, quando você escolhe uma possibilidade, você tem, por exemplo, um leque de possibilidade A, B, C, D, E. Quando você escolhe B, geralmente você elimina A, C, D, E e assim por diante. E essa escolha te traz angústia, porque no momento que a sua escolha B ficar um pouco ruim, você pode ficar pensando, nossa, se eu tivesse escolhido D, talvez minha vida tivesse bem mais interessante. Se eu tivesse escolhido E, eu não estava passando essa raiva aqui agora. Então esse grande número de possibilidades traz angústia porque fica muito difícil escolher. A quantidade de exemplos é infinita. Pensa na angústia que dá às vezes para comprar pasta de dente. Você chega no mercado, tem uma quantidade infinita para você escolher. Tem pasta que deixa dente branco, ultra mega branco. Tem pasta que faz tudo que você pode imaginar. E a disputa é enorme. Você tem que olhar o que as pastas fazem, olhar os preços, a quantidade. Então você fica exausto pela quantidade de escolhas que você tem que fazer, porque você tem possibilidades demais para praticamente tudo. E isso causa muitas angústias. Então, gente, para terminar, para não ficar muito grande, como eu prometi para vocês no início do vídeo, só uma coisinha, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like ou dislike, comentar se vocês gostam desse tipo de livro que está relacionado ao autoconhecimento, que é você entender como você funciona, entender os seus gostos, os seus desejos e tentar mudar o que você acha que está ruim. Vocês têm interesse na indicação de livros sobre esse tema? Se tem, deixem aí nos comentários, por favor, tá bom? Então, como eu prometi para vocês, na parte agora, para terminar o vídeo, do adendo. O que é esse adendo? É uma conversa entre Sócrates e um publicitário francês. Peraí, não entendi nada. Qual que é a ideia? Ele conta uma história de um publicitário francês, ele comenta o nome do cara, mas eu não lembro e é completamente irrelevante. Um publicitário francês estava num programa de televisão e aí perguntaram para ele o que era uma vida bem sucedida, se não me engano. Aí ele fez um comentário enorme e no meio desse comentário ele disse o seguinte: se uma pessoa aos 50 anos não conseguiu comprar um Rolex, significa que ela fracassou na vida. Rolex é um relógio caro. Então ele associou vida bem-sucedida com a compra de um Rolex. Aí o autor faz uma reflexão extremamente interessante sobre como seria a conversa do Sócrates com esse publicitário francês. Claro que colocou esse publicitário francês
né, no templo de Sócrates, não é um relógio Rolex que eles conversaram sobre. Sócrates nem sabia o que era um relógio Rolex, não existia na época dele, né? Então, ele coloca no contexto, mas o que seria uma pessoa análoga a esse publicitário francês, conversando com Sócrates sobre o que é uma vida bem-sucedida. Eu achei uma reflexão extremamente interessante e que vale muito a pena vocês lerem, porque vocês vão refletir bastante sobre o que é uma vida bem-sucedida, o que eu devo fazer na minha vida para que eu tenha uma vida bem-sucedida. Então, gente, é isso aí, tá joia? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo para todo mundo que vocês puderem, dar like ou dislike e deixar nos comentários. Vocês têm interesse por esse tipo de livro sobre autoconhecimento? Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado pela atenção e até o próximo. Tchau!